Machado. Boa tarde, queria agradecer a presença dos jornalistas nessa coletiva de imprensa, hoje, dia 1º de abril. Agradecer também cinegrafistas, fotógrafos, aqueles que estão aqui, os companheiros que estão aqui à frente para responder as perguntas. José Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Helena Sato, coordenadora do nosso Centro de Contingência do Covid-19, Célia Parni, secretária de Desenvolvimento Social, e também Fernando Capês, que é o diretor-geral executivo do PROCON em São Paulo. Nesta tarde, algumas mensagens iniciais antes do anúncio que temos a fazer hoje. Acabei de acompanhar pela televisão a mensagem de que o governo federal, através do presidente da República, assinou o decreto referente à transferência de renda, R$600 para ajuda àquelas pessoas que mais precisam, em São Paulo e em todo o Brasil, uma medida acertada. Nós temos só aqui em São Paulo 1,5 milhão de pessoas que vivem com menos de R$250 e muitas com valores até inferiores a isso. Portanto, essa era uma medida emergente e eu espero que agora, com o decreto assinado pelo presidente da República, os recursos sejam rapidamente transferidos a quem precisa, seja em São Paulo, seja em outras partes do país, onde a população que não tem emprego, que precisa disso para comprar comida e viver, possa ter acesso o mais rápido possível a esses recursos. Quero destacar também a importância do governo federal destinar os recursos prometidos para o microcrédito aos microempreendedores. Também um segmento da população brasileira que está sofrendo bastante, já que o microempreendedor, ele normalmente uma ou duas pessoas e da mesma família, se ele não tiver acesso a um volume maior de microcrédito, ele estará numa situação equivalente aos desvalidos, aos desempregados, aquelas pessoas que precisam de recursos para sobreviver. E, finalmente, o crédito às pequenas empresas, também prometido pelo governo federal. Tenho certeza de que o governo vai cumprir o seu compromisso, assim como aos microempreendedores, e poderá anunciar rapidamente a destinação destes recursos a quem mais precisa. Também quero fazer aqui um comentário em nome de outros governadores. Nós trocamos mensagens diariamente, nos comunicamos diariamente. Eu ontem, como cidadão, como brasileiro e como governador, fiquei feliz de assistir um presidente da República mais moderado e com bom senso, colocando uma mensagem equilibrada à população brasileira. Mas amanheci preocupado, vendo o mesmo presidente da República numa postagem agredindo os governadores. Em qual presidente da República nós devemos confiar? Aquele que ontem fez uma mensagem ponderada
no seu pronunciamento e que menos de 12 horas depois faz uma agressão de postagem aos governadores. É preciso coerência, presidente. Seja moderado, equilibrado, faça aquilo que o senhor fez ontem à noite em rede nacional, mas não caia na tentação de seguir a orientação daqueles que do seu gabinete do ódio propõem o confronto, o combate, a briga, dissidência com governadores, com parlamentares, com o judiciário, com jornalistas, com meios de comunicação ou contra qualquer outro que se oponha ou que formule críticas ao senhor. Por enquanto, prefiro levar em consideração a sua manifestação de ontem e desconsiderar a sua manifestação de hoje pela manhã. Quero também dizer que o vírus, o coronavírus, não escolhe rico ou pobre, não escolhe atleta ou sedentário, militar ou civil, e muito menos petista, bolsonarista ou quem quer que seja que tenha posição política ou ideológica. A pandemia, ela infelizmente atinge a todos e nós precisamos estar unidos. Não é uma questão política, não é uma questão eleitoral, não é uma questão partidária, é uma questão humanitária. E, finalmente, antes do nosso anúncio de hoje, a você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, tenha esperança. Faça as suas orações, as orações ajudam a elevar a alma, o espírito, a dar mais tranquilidade às pessoas e melhorar o sentimento de esperança. E seja solidário. Solidariedade neste momento é fundamental. Todos nós temos que ser solidários. Primeiro, com a vida, com a nossa vida, com a vida dos nossos familiares, com a vida dos nossos amigos, dos nossos colaboradores, daqueles que trabalham na sua empresa, daqueles que ajudam você naquilo que você faz, naquilo que você realiza, seus vizinhos e os desvalidos e, sobretudo, as pessoas com mais de 60 anos. E, por favor, repito a mensagem que está aqui: fique em casa, siga a orientação da medicina, a orientação científica, fique em casa. No anúncio de hoje nós estamos concentradamente no anúncio voltado para a área social e, na sequência, eu vou passar a palavra a Célia Parnes, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Social aqui presente. Depois vamos aos números e as informações da saúde com o Dr. Zé Henrique Guerma, a doutora Helena Sato, e também uma manifestação que será feita aqui pelo diretor-geral do PROCON em São Paulo, Fernando Capês, dado ao fato de que temos recebido muitas denúncias na comercialização, sobretudo de gás em botijão no estado de São Paulo, de que estariam havendo abusos nos preços de venda destes botijões de gás, e sobre isso falará o diretor-geral do PROCON, Fernando Capês. O governo do estado de São Paulo anuncia hoje a ampliação do seu programa do Viva Leite. Nós vamos fazer, a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de abril, até 6 de junho, durante 60 dias, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vamos distribuir leite gratuitamente para 21 mil idosos que estão em abrigos e residências socioassistenciais. Nós vamos ampliar um programa que já é um programa social do governo do estado de São Paulo, de grande sucesso. Não foi iniciado no nosso governo, ele vem já há muito tempo, é um programa correto e que foi preservado pelo nosso governo, mas agora vamos atender também as pessoas com mais de 60 anos que estão em abrigos e que têm necessidade de acolhimento, de assistência e de atendimento especial. Essas pessoas, esses 21 mil idosos, vão receber 15 litros de leite enriquecido com ferro e vitaminas por mês e, além disso, vão receber também uma suplementação alimentar, proteica, para pessoas com mais de 60 anos, através de uma doação que nós solicitamos, e a Nestlé do Brasil nos atendeu com 77 mil latas de Nutrem, um produto voltado exatamente para pessoas com mais de 60 anos, e 51 mil idosos serão beneficiados. Cada um vai receber 4 latas de suplemento por mês, por até 60 dias na fase inicial, e, se necessário, nós estenderemos por outros 60 dias. No momento,
por 60 dias, exatamente conforme já mencionei, do dia 6 de junho do dia 6 de abril até o dia 6 de junho, por 60 dias. Peço, então, neste momento, que a secretária Célia Parnes possa fazer uso da palavra, já que ela tem uma responsabilidade compartilhada aqui em São Paulo, com outros setores do governo do Estado de São Paulo, para dar atenção e prioridade aos mais humildes, aos mais pobres, aos desempregados, aos desvalidos e também, em especial, às pessoas com mais de 60 anos, com necessidades e que vivem à margem da sociedade. Célia. Não, bom dia a todos. Reiterando aqui o anúncio que o governador acaba de fazer, um grande programa de suplementação proteica para os idosos mais fragilizados do Estado. Portanto, idosos que hoje vivem em nossos residenciais, em abrigos dos municípios, normalmente idosos com quebra de vínculos com a família, muitos abandonados pela família também, idosos vítimas de violência, esses que vivem em nossos abrigos e residenciais pelo Estado. Portanto, os idosos que mais precisam de nós, agora recebendo suplementação proteica, tanto do leite, do programa Viva Leite, o maior programa de distribuição de leite da América Latina, gratuito, leite in natura vitaminado, e também com suplementação em pó da Nestlé, nesse momento, que já se propôs a doar quantidade para 60 dias para esses idosos, uma suplementação especial feita para sêniores. Com isso, nós buscamos fortalecer as pessoas, dar energia, dar realmente robustez para que eles possam enfrentar essa epidemia de coronavírus com saúde e com muito boa nutrição. Lembrando também a todos que hoje se inicia os jantares nos restaurantes Bom Prato, também uma outra medida de nutrição, de alimentação, de fornecimento de alimentação bem balanceada por nossos nutricionistas dos restaurantes Bom Prato. Todos os restaurantes pelo estado, 59 restaurantes, passam a oferecer jantares diariamente a R$1. Além disso, as 3 refeições durante os finais de semana e feriados, também pelos próximos 60 dias. Com isso, nós iremos oferecer mais 1.200.000 refeições por mês nos restaurantes Bom Prato. 1.200.000 refeições a mais por mês nos nossos restaurantes Bom Prato, que já ofereciam 2 milhões de refeições por mês. Portanto, com essas 2 iniciativas na nossa área de segurança alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Social, estamos buscando atender a demanda prioritária hoje, que é a demanda de alimentação, de nutrição e de apoio a essas famílias e a esses idosos que precisam estar fortes frente a essa pandemia que estamos vivendo agora. Muito obrigada. Obrigado, secretária Célia Parnes. Vamos agora à saúde. O doutor José Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, a doutora Helena Sato. Ambos integram o Centro de Contingência do Covid-19, que foi implantado no dia 26 de fevereiro, que tem 15 membros e que se reúne diariamente, virtualmente, e que, ao longo dessas últimas semanas, tem orientado cientificamente todas as ações do governo do Estado de São Paulo. Doutor Guerra. Muito obrigado, boa tarde. Nós tivemos, então, pela estatística apresentada diariamente, no Brasil, casos confirmados 5.717, no estado de São Paulo 2.339, que deu um acréscimo de 50% aproximadamente. Os óbitos no Brasil são 201 e em São Paulo 136 acumulado. Os pacientes em UTI, nesta data, 256. E nos pacientes internados em enfermaria, são 281 pacientes. Toda a rede pública e privada do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Henrique Guerra. A doutora Helena Sato, que nesse momento é a nossa coordenadora geral do Centro de Contingência do Covid-19,
até a plena recuperação do Dr. Davi Uip, que está em casa, está bem, eu tenho falado com ele 2 vezes por dia pelo menos, está se recuperando, em breve estará aqui entre nós, e a doutora Helena, obviamente, continuará sempre conosco, e ela tem sido de fundamental importância. E muito obrigado mais uma vez, doutora Helena, pelo esforço, pelo sacrifício e pela sua liderança. Por favor. Obrigada, governador, mas eu vou compartilhar esse seu agradecimento para toda a nossa equipe, não é? Mas o que eu queria só reforçar, em cima do que o secretário colocou, o que nós estamos observando? A gente ainda está tendo, nós estamos tendo aí acréscimos de casos, né? E o que eu queria ressaltar em relação aos óbitos, a maioria dos óbitos está se concentrando em quem? Nas pessoas com 60 anos ou mais, não é? E eu aproveito essa fala para estender, não é? Ao invés, falamos sempre, temos que ficar em casa, mas uma atenção redobrada para quem? Aqueles grupos que a gente fala sempre, que são os grupos da campanha do vírus influenza, ou seja, os grupos de risco para coronavírus, os grupos de risco, uma vez infectando pelo vírus influenza, para evoluir com complicações, são os mesmos, são extremamente semelhantes. Então, quero mais uma vez reforçar, deixando claro, que pessoas com 60 anos ou mais, redobrar o nosso cuidado, não é? Sabemos que muitas vezes, pessoas com 60 anos ou mais ficam em casa, não é? Muitas vezes, tem pessoas com 60 anos ou mais que estão eles sozinhos na sua casa, às vezes não tem como abastecer o seu suprimento de alimentação ou de compra de remédios. Então, eu quero reforçar essa questão, não é? Pessoas com 60, fiquem todos em casa, mas uma especial atenção, pessoas com 60 anos ou mais, a gente, enquanto sociedade, sempre relembrar dessa população para que a gente possa assisti-los da melhor forma possível. Obrigado, doutora Helena Sato. Antes de passar a palavra ao Fernando Capês, diretor-geral do PROCON em São Paulo, mencionar que todas as refeições fornecidas pelo Bom Prato nos seus 59 restaurantes aqui no estado de São Paulo, café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1, jantar a R$1, são feitos em embalagens portáveis, para que as pessoas não se alimentem no local. Isso não pode, isso está proibido por determinação do governo do estado de São Paulo, tanto para restaurantes, bares, cafés, como evidentemente também para os Bom Prato. No entanto, as embalagens das quentinhas, elaboradas pelas equipes do Bom Prato, disponibilizam talheres plásticos até que termine, evidentemente, este período e, evidentemente, o cuidado, não só nutricional, como o cuidado de saúde na elaboração das quentinhas e das embalagens que são oferecidas com os talheres, garfo, faca e colher, e também o copo plástico com o suco ou com água e, obviamente, o guardanapo. Vamos agora à palavra manifestação de Fernando Capês, diretor-geral do PROCON, em especial, Capês, no tema das denúncias que foram encaminhadas ao PROCON e ao próprio governo do estado de São Paulo, principalmente em relação ao gás de botijão. Muito boa tarde a todos. O governador determinou ao PROCON um combate implacável e incessante à especulação. O direito ao lucro, que é inerente à atividade empresarial, nesse momento não pode ser confundido com o abuso desse direito. O mercado está orientado por circunstâncias absolutamente anormais. Existe uma pandemia que afetou todos os contratos, de maneira que aumentar o preço em relação ao valor praticado no mês anterior significa agir abusivamente. Em primeiro lugar, é importante informar, o governo já informou, vamos reafirmar, não existe risco de desabastecimento de gás, de botijão de gás. Não há nenhuma justificativa para as pessoas se aglomerarem em pontos de venda e pagarem mais caro. O preço que vinha sendo praticado, de acordo com a ANP, é no máximo de R$ 68,00 um botijão de 13 quilos. Não há justificativa alguma, nós temos informação do Sindicato dos Distribuidores de Gás que não houve qualquer alteração nos custos
para que houvesse uma elevação acima de R$ 70. Estão cobrando R$ 95, botijão de 13 quilos, quando o valor correto é 70. 120, R$ 130. Evidentemente, sem botijão a pessoa não consegue cozinhar o alimento. Então, governador, nós estamos atuando em parceria com o DOP, que é um departamento criado nessa administração. O DOP é um departamento de operações de polícia estratégica, justamente para que haja uma estratégia de atuação. PROCON e DOP vão atuar conjuntamente, ordem do governador, as viaturas do DOP estão circulando, fazendo o policiamento normal. Se identificarem pontos de aglomeração, abordarão o fornecedor. Se esse preço estiver acima de R$ 70 e principalmente acima de R$ 90, nós temos equipes de plantão que estão nas ruas fiscalizando, que serão deslocadas imediatamente para esse local, a fim de que se proceda à aplicação da multa, da penalidade e a condução do fornecedor, sendo o preço abusivo, para a delegacia de polícia para responder por crime contra a economia popular, previsto no artigo 3º, inciso 6º. Governador, essas são as providências. Obrigado, Capês. Vou tomar a liberdade aqui de fazer uma recomendação ao vivo e à frente de todos. O preço é no limite R$ 70, não é nem 71, nem 72, nem 80, nem 90. Numa situação como essa, R$ 10 fazem muita falta a essa população de baixa renda. O PROCON está autorizado a agir de acordo com a lei para proteger o interesse público e principalmente da população de baixa renda. Vamos agora às perguntas. Como sempre, William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, você sempre abrindo aqui as nossas coletivas. Boa tarde, obrigado pela presença. Para não perder o hábito, sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A Prefeitura, Secretaria Municipal da Saúde, pediu a intervenção em 3 unidades do Hospital Santa Maggiore, aqui em São Paulo, que registrou um elevado número de óbitos, boa parte, aliás, dos mortos aqui no estado de São Paulo, nas unidades do Santa Maggiore. Eu queria saber como esse processo vai ocorrer e qual a primeira avaliação da Secretaria Estadual da Saúde. Obrigado. William, obrigado pela pergunta. Eu vou, obviamente, transferir ao Dr. José Henrique Germann, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Germann. A Secretaria de Estado da Saúde fez 2 visitas em conjunto com a Prefeitura Municipal, a Covisa, e a Covisa teve mais uma visita em separado. Nós estamos conversando todos os momentos a respeito deste caso. Agora, por exemplo, as 2 vigilâncias, a estadual e a municipal, estão no hospital, acabaram de sair, passaram a manhã lá trabalhando. E a ideia que nós estamos fazer é que iremos quantas vezes for necessário. O intuito é que a gente possa ajudar e ajustar o hospital à medida das necessidades, em vez de tirar os pacientes de lá. Com isso, a gente pode ajudar o hospital, ajudar os pacientes e fazer com que a gente possa ter, ao longo deste período, um atendimento que seja de qualidade e eficiente. Então, a interferência é a Secretaria com a sua vigilância e a Secretaria Municipal com a Covisa, no sentido de dar melhores condições para o hospital trabalhar. Apenas para lembrar, o Dr. José Henrique Germann foi superintendente do Hospital Albert Einstein durante 31 anos e durante 5 anos do Hospital Sírio-Libanês, 2 referências hospitalares no setor privado. Ele conhece gestão hospitalar. Will, obrigado pela pergunta. Agora vamos a uma pergunta não presencial do jornalista Vinícius Passarelli, da rádio CBN, que está nos acompanhando, nos assistindo no momento. A pergunta, Vinícius, será feita pela jornalista Flávia Soares. Flávia. Na segunda-feira, o secretário Germann disse que havia 12 mil testes para a Covid-19 na fila. Qual é esse número hoje? Quanto tempo, em média, esses exames estão demorando para sair? Muito obrigado. Eu vou aproveitar e fazer um pequeno apanhado aqui desta situação. O número de exames hoje
que estão represados são de 16 mil exames. Desses, 201 são óbitos que já ocorreram. O Adolfo Lutz, no seu laboratório central, tem uma capacidade de 1.200 amostras por dia. Nós tivemos nas 2 últimas semanas um problema relacionado a insumos para o processamento dos exames. Tanto que acabamos por alterar de um processamento que era feito dentro de uma forma manual e agora estamos dentro de uma forma automatizada, justamente para que a gente possa dar vazão e não só isso, mas melhorar o processo. Então, com relação a esses óbitos, esses exames serão processados no dia de hoje. Amanhã eles estarão já determinados. Então, isso faz parte de uma força-tarefa, incluindo as unidades do interior de São Paulo, do laboratório Adolfo Lutz, que inclui Santo André, Sorocaba, Ribeirão, Bauru e São José do Rio Preto. Essas unidades passam de hoje até segunda-feira a trazer mais 500 exames para o sistema. Nós conseguimos os insumos necessários importando dos Estados Unidos para este final de semana 20 mil kits, né, de processamento de exames e mais 40 que chegarão ao cabo dos próximos 10, 15 dias. Isso dá ao Lutz e aos seus laboratórios regionais e também ao Instituto Butantan, que faz exames, uma condição melhor de matéria-prima. A Secretaria passa também a processar, a partir de hoje, no seu Centro Estadual de Análises Clínicas, que faz exames para diagnóstico clínico laboratorial, passar a fazer também para o Covid-19. Então, este laboratório, a partir de hoje, fará hoje 200 e a partir de segunda-feira 720 exames mais por dia. Fizemos uma contratação com um laboratório particular, privado, que são mais 720 exames. Estamos conversando com mais 2 fornecedores nesse sentido, laboratórios privados, para que a gente possa fazer, então, um número maior ainda. Então, ao cabo da próxima semana, teremos 4.140 exames novos e por volta do dia 10 atingiremos 8.000 exames por dia. Obrigado, Dr. Germa. Vinícius Passarelli, da Rádio CBN, obrigado pela pergunta. Vamos agora a Maria Manso, da TV Cultura, que está presente aqui. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Governador, a quarentena no estado de São Paulo prevista a terminar dia 7 de abril vai ser prorrogada? Maria, ainda não temos essa informação. Tenho sido muito indagado por pessoas, jornalistas também, ao longo do dia. Nós daremos essa informação no próximo dia 6. Na véspera, no dia 6, nós teremos essa informação. Ao longo desses dias, o Centro de Contingência do Covid trabalha com os dados, com as informações que são recolhidas em todo o estado de São Paulo, compartilha posições e decisões com o Ministério da Saúde e nós, como fazemos desde o início, avaliamos dia a dia. Então, em relação à continuidade ou não da quarentena, apenas no dia 6 é que nós daremos essa informação. Por enquanto, tudo mantido conforme está previsto. Até dia 7 nós temos a quarentena e volto a reafirmar a você que está nos assistindo, nos acompanhando aqui agora, fique em casa e siga rigorosamente a orientação da área de saúde do governo do estado de São Paulo, que não é diferente da orientação do Ministério da Saúde do Brasil. Obrigado, Maria Manso. Agora vamos a mais uma pergunta virtual. Vem do jornal O Vale, de São José dos Campos, jornalista Xandu Alves. Xandu, a sua pergunta será feita pela Flávia Soares, também jornalista aqui presente. Flávia. Nos lugares em que começaram a fazer muitos testes para diagnóstico do coronavírus, como Nova York, houve salto exponencial dos casos positivos. São Paulo prevê fazer 8.000 exames por dia a partir de 10 de abril. Há previsão de quando acontecerá este salto no estado?
Sandu, parcialmente a sua pergunta já foi respondida, mas vou passar ao secretário José Henrique German para abordar novamente esse assunto que já havia sido abordado pelo jornalista Vinícius Passarelli. German. Pode ocorrer, mas não devido ao número de exames que estão represados somente. Este dá um índice de positividade, principalmente para aqueles que estão em enfermaria ou em alguns ambulatórios aguardando o resultado, um índice de positividade bem menor. Então, o salto seria só se fossem os confirmados, ou aliás, os notificados igual ao número de confirmados, o que não ocorre dessa maneira. Então, não é como aconteceu em Nova York. Não sei se expliquei, mas... Obrigado, secretário. O Xandu está nos vendo, está nos assistindo e nos ouvindo aqui à distância. Ele está em São José dos Campos, na sede do jornal O Vale, ou na sua residência, não sei se ele está trabalhando remoto. Vamos agora a mais uma pergunta presencial da Rádio Jovem Pan, desta feita, com a jornalista Beatriz Manfredini. Beatriz, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governadora. Boa tarde a todos. A gente tem alguns relatos de pessoas que morreram e não fizeram o teste de coronavírus, então estão no laudo sai suspeita de Covid-19, mas não está confirmado. Eu queria saber, aproveitando que a gente está ao vivo na Jovem Pan também, se existe um número de quantas pessoas morreram por suspeita de Covid-19. Obrigada. Beatriz, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir à doutora Helena Sato, que é a nossa coordenadora do Centro de Contingência do Covid-19, que possa responder e, se necessário, com comentários do doutor José Henrique German. Doutora Helena Sato. Então, vamos lá. Então, neste momento, nós temos, só reafirmando os números, nós temos, então, confirmados no estado dos 2.339 casos, de infecção pelo coronavírus, e temos, infelizmente, 136 óbitos. Então, dentro desses 136 óbitos, são os confirmados pelo coronavírus. Aí o secretário. Então, o número que eu dei na fala anterior foi de que nós temos 201 para exame, não que sejam todos positivos, obviamente. Então, desse contingente, aquilo que for positivo é acrescido ao balanço do número de óbitos. Vou tomar liberdade, doutora Helena, de enfatizar um pouco a condição de jornalista, que sou também. A pergunta da jornalista da Rádio Jovem Pan, ela se refere ao fato de que a suspeita de pessoas que teriam morrido de coronavírus e aparentemente isso talvez não tenha sido registrado. Então acho que vale um resposta ou do Dr. German em relação a esse fato especificamente. German? É exatamente isso que aconteceu. Uma parcela desses 201 óbitos acumulados vai dar positivo. Então, são pessoas que estavam com Covid-19 e que não foram confirmados na época do óbito. Vai ser agora. Helena? É isso. Ok? Perfeito, é isso. Ok. Perfeito. Beatriz, obrigado pela pergunta. Nós vamos agora a uma pergunta não presencial da Record News, jornalista Rafael Algart, que está nos acompanhando aqui ao vivo do Palácio dos Bandeirantes. Rafael, sua pergunta será formulada pela jornalista Flávia Soares. Flávia. Logo no começo do dia, o presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo alegando desabastecimento de alimentos. Ele ainda cita alguns governadores dizendo que não se trata de um desentendimento entre eles e a presidência, e sim a realidade. O estado de São Paulo tem hoje algum serviço desabastecido? Rafael, nenhum desabastecimento em São Paulo e nenhuma perspectiva de desabastecimento. Todos os mercados estão funcionando regularmente, o CEAGESP funciona regularmente. Evidente que o movimento é menor, a demanda decresceu, mas nenhuma perspectiva de desabastecimento, nem em mercados como o CEAGESP, nem em outros mercados, nem nas feiras livres e tampouco em supermercados ou hipermercados em São Paulo.
nem no abastecimento de alimentos, nem nos produtos de higiene, limpeza ou de qualquer outra natureza. Nós temos um grupo econômico que acompanha um outro comitê, além do Comitê de Saúde, que acompanha isso diariamente, com a participação das centrais de distribuição, dos produtores agrícolas e também da APAS, Associação Paulista de Supermercados, e do Sindicato das Farmácias, das empresas que distribuem produtos nas farmácias e também das farmácias. Então não há desabastecimento em nenhuma área aqui no estado de São Paulo e volto a repetir, Rafael, nenhuma perspectiva neste sentido. Vamos agora a uma pergunta presencial, é do jornalista Júnior Berilo, da Super Rádio. Júnior, boa tarde, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Governador, o senhor iniciou a coletiva hoje falando sobre as medidas econômicas lá do governo federal. A minha pergunta está relacionada às medidas econômicas aqui do governo estadual. No dia 13 de março, há quase 20 dias, o governo do estado liberou 225 milhões, esse valor depois ele foi multiplicado, chegou a 500 milhões. Eu quero saber se o senhor tem alguma informação hoje, qual a porcentagem desses recursos ainda estão disponíveis. Esses recursos eles foram disponibilizados pelo Banco do Povo e pela Invest SP. O Banco do Povo as pessoas procuravam poupar tempo para fazer o crédito, para solicitar esses recursos. Hoje elas têm alguma outra forma de buscar esses recursos pela internet? Como que está essa situação aqui no estado? Obrigado, Júnior, pela presença. Antecipo que amanhã, quinta-feira, nesta mesma coletiva de imprensa, o nosso tema será será exatamente o econômico, com a presença do presidente do Banco Desenvolve São Paulo, a Patrícia Ellen, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, do Henrique Meirelles, nosso secretário da Fazenda, e também dos responsáveis pelo Banco do Povo. Hoje nós temos R$500 bilhão que nós colocamos à disposição desde o início da semana passada. Houve uma demanda muito grande, maior até do que a nossa capacidade de atendimento nesse momento, e amanhã nós vamos anunciar uma suplementação de recursos para o atendimento à população do estado de São Paulo. E também, volto a repetir aqui, é muito importante que o governo federal suplemente recursos, não apenas para São Paulo, mas para outros estados, nesse mesmo sentido de atender o microempreendedor. Quero aproveitar também, Júnior, fazer um agradecimento muito especial ao SEBRAE Nacional, ao SEBRAE São Paulo. No SEBRAE Nacional, a menção ao Carlos Meirelles, que é o seu presidente. Em São Paulo, ao Tirso Meirelles, presidente do Conselho, e ao Wilson Poit, que também estão fazendo um esforço muito grande e uma suplementação de recursos de microcrédito, que nós também anunciaremos amanhã aqui às 12h30. Vamos agora à última pergunta, que é uma pergunta presencial, da TV Record, da jornalista Cláudia Reis. Cláudia, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria voltar só na questão da rede de hospitais Santa Maggiore. O senhor falou no início, doutor. Eu queria que vocês me explicassem exatamente, houve algum indício grave de subnotificação das mortes por coronavírus na rede? E o que está sendo feito, né, nesse plano todo, nessa força-tarefa, para que esses hospitais não fechem as portas, tendo visto a importância desse público-alvo nesse momento tão especial? Primeiras visitas que foram realizadas, algumas modificações tiveram que ser feitas e ajustes, nada que justificasse o fechamento do hospital. Nas outras visitas a mesma coisa, sempre com melhorias crescentes, vamos chamar desta maneira. E nesta de hoje existe por parte da Prefeitura Municipal um pedido de verificação se há necessidade ou não do fechamento, da intervenção no hospital. Então eles estão lá, estão avaliando juntos com a Prefeitura e o Estado, para que a gente possa ter uma avaliação global do hospital. Mas nas visitas anteriores isto não ocorreu. Eles têm pacientes graves e todos os pacientes que morreram tiveram uma notificação. No começo eles tiveram uma certa dificuldade de notificar, mas isso foi regularizado. Obrigado, secretário. Eu queria agradecer a Cláudia Reis, obrigado pela sua pergunta. Antes de encerrarmos hoje a nossa coletiva um pouco mais curta, informar que amanhã teremos nova coletiva e na sexta-feira também, sempre às 12h30. Amanhã a nossa temática principal, conforme já anunciei aqui, será o tema econômico, suporte
para as micro e pequenas empresas e também no plano social, conforme já fizemos hoje, medidas que atendam à população que não tem renda fixa em São Paulo. Esperando que a decisão hoje assinada pelo presidente Jair Bolsonaro da destinação dos R$600 possa ser colocada em prática o mais rapidamente possível, não apenas para o estado de São Paulo, mas para todos os estados do país, resguardada a proporcionalidade, obviamente. Nós vamos acompanhar isso de perto e estaremos comunicando aos jornalistas em São Paulo se este recurso de fato chegou aonde deve chegar, na população que mais precisa para poder comprar alimentos e sobreviver a esse período da crise, assim como os créditos do governo federal para o microempreendedor e as pequenas empresas também. Quero ainda mencionar, antes do encerramento da nossa coletiva, que como governador do estado de São Paulo, eu desejo e espero que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mantenha a sua linha com serenidade, com equilíbrio, sem conflagrações, sem divisões, sem brigas, sem agressões, a quem quer que seja, especialmente os governadores do país, todos eles fazendo um esforço enorme para garantir tranquilidade e eficiência no serviço público de saúde nos seus estados, assim como fazemos aqui em São Paulo, o mesmo em relação a prefeitos, aos milhares de prefeitos e prefeitas de cidades no interior do país, e o mesmo em relação à imprensa. Se nós não estivermos juntos, não formos solidários para o enfrentamento desta gravíssima crise de saúde, gravíssima crise econômica, tudo será muito mais difícil de ser superado. Eu acho que será um bom exemplo do presidente da República ter um gesto de recuo, um gesto de paz, de compreensão e também um olhar solidário às pessoas que precisam estar resguardadas nas suas casas, ficarem em casa para protegerem as suas vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos e da população da sua cidade. Em paz, com harmonia, com integração, com solidariedade, deixando de lado questões políticas, eleitorais, partidárias ou ideológicas, nós superaremos essa crise. E finalizo e concluo com uma mensagem de esperança. Essa crise tem prazo determinado, ela vai terminar e nós temos que estar preparados para o período do pós-crise, tanto no plano social quanto no plano econômico. Mas antes disso, nós temos que salvar vidas. E para salvar vidas, por favor, fiquem em casa. Muito obrigado, uma boa tarde, até amanhã.